Rotina saudável sem romantizar. O que a gente está fazendo de errado? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu sou a Cássia Helena, sou pesquisadora em comportamento alimentar e especializada em nutrição clínica. E eu sou a Karina, especialista em gestão com olhar aprofundado em nutrição, comportamento e rotina. E esse é o podcast Entre Nutris. Sejam muito bem-vindos. Nosso objetivo aqui é trazer a nutrição para vocês de uma forma mais leve, descontraída, como se fosse um bate-papo aqui entre eu e a Ká. Então, Ká, eu acho que teve alguns episódios do podcast que a gente falou bastante sobre essa organização alimentar e a gente deu várias ideias bacanas. Mas eu sinto que isso também tem um gancho com uma rotina um pouco mais organizada, um pouco mais planejada. Então eu queria ouvir de você o que você acha que é o ponto-chave de uma rotina um pouco mais organizada, sem necessariamente beirar ao perfeccionismo. Eu ia falar isso também, que é um pouco difícil encontrar o meio termo, né? E, assim, eu não sei qual que é a realidade das pessoas que nos ouvem, mas muitas pessoas têm horário fixo para trabalhar, algumas não têm tanto. Então, cada um vai ter a sua realidade e vai ter que adaptar conforme for. Então, no meu caso específico, que sou autônoma, é um pouco desafiador essa parte por conta de não ter um horário fixo para trabalhar. Por exemplo, não tem ninguém me falando, você tem que trabalhar das 8 às 4. O que é uma coisa muito boa, mas também, dependendo do seu nível de organização, isso pode atrapalhar um pouquinho. E a falta de horário para fazer as coisas, eu acredito que atrapalhe bastante na questão de ter rotina ou não. Então, acho que no teu caso também, né? Você também é autônoma e também faz os seus próprios horários, né? Eu acho que é legal pensar nisso, porque se a gente pensa na carreira de nutrição, e esse é um papo entre nutris, a maioria das colegas de profissão também tem o regime autônomo, Sim, né? Então, acho que é um ponto interessante, porque se a gente pensa num regime CLT, e existem áreas da nutrição, né, que são CLT, eu acho que é um ponto diferenciado de uma carreira autônoma. Sim. Então, talvez hoje a gente possa conversar com as autônomas, Legal. né? Então, o convite, CLTs também, sintam-se à vontade, mas acho que é legal pensar nesse Esse gancho, né, do horário, assim, mais flexível. nessa rotina quando a gente não tem rotina. Perfeito. E acho que pensando nisso, tanto no início de carreira quanto em carreiras muito consolidadas, pessoas com anos de carreira, acho que são desafios diários que a gente encontra em diversos momentos, independente a quanto tempo a gente está atuando, né? Sim. Que é ter uma rotina organizada para a gente equilibrar, e aí eu acho que vem esse ponto, né, de equilíbrio mesmo, do meio termo, o nosso trabalho com a nossa vida pessoal, mas também com projetos. E acho que vejo pela minha experiência, pelo menos, que quando a gente vira nutricionista, a gente vira também produtora de conteúdo. A gente vira também essa parte do nosso próprio marketing, da nossa própria identidade visual, da parte clínica. Vira uma empresária, né? Vira uma empresária, é uma empresa. Então, acho que até pensando nisso, ninguém ensina a gente como organizar nossa rotina nesse sentido. Verdade, verdade. E às vezes a gente está muito focado nessa parte clínica dos atendimentos dos pacientes. E talvez isso dê a ideia, dê a perspectiva de que a nossa agenda é o nosso trabalho, agenda de pacientes, né? Mas nem sempre é só isso, na verdade. Na maioria das vezes não é só isso, né? Sim, a gente tem várias frentes na nossa vida, como você falou, né? A vida pessoal, por exemplo, ela pode se destrinchar em várias frentes. Mulheres que têm filhos ou que não tem ninguém para ajudar em casa, que tem que cuidar da casa. Então, são várias funções que a gente tem que administrar e que, querendo ou não, exigem tempo. E se a gente só pensa na questão de organização de agenda do nosso trabalho, como que fica o restante? Fora pessoas que moram sozinhas, ou com parceiros, ou às vezes com os próprios pais, por que não, né? Ou algum familiar. Então, realmente, acho que não tem uma fórmula de bolso, e a gente gosta de fórmula de bolso, para ter essa rotina viável,
Mas tem algumas dicas que a gente pode pensar em compartilhar, talvez? Sim, claro. Eu acho que, falando da minha experiência, assim, o que eu sinto é que mesmo não tendo, como eu falei no começo, né, não tendo um horário fixo de trabalho, no sentido de não ter ninguém me falando, você tem que trabalhar das 8 às 4, ou enfim, qualquer Tem um horário que seja. chefe, né? Isso. Aham. Ainda assim, para mim, funciona muito eu delimitar o meu horário. Então, claro, existem pessoas que produzem melhor de manhã, pessoas que produzem melhor de tarde ou até à noite. Eu sou uma pessoa muito mais matinal. Então, eu tento sempre focar meus esforços principais pela manhã. Tarefas que exigem muito mais de mim, eu coloco de manhã. Mas, além disso, assim, o que eu ia falar inicialmente é a questão de eu mesma delimitar o meu horário. Então, tenha em mente que se eu decidir trabalhar das 8 às 4, eu vou trabalhar das 8 às 4. Então, como nutricionista, por exemplo, não vou agendar paciente depois das 4, se essa for a janela que eu delimitei. E eu sinto que isso é um desafio bem grande para, por exemplo, recém-formados, que estão naquela ânsia de atender, tipo, ai, nossa, vem paciente, quanto mais paciente, melhor, e sai marcando qualquer horário, horário noturno, final de semana, sai atendendo. Eu sei que tem muitas pessoas da área da saúde que acabam atendendo no final de semana. E então eu sinto que no começo talvez dê essa vontade realmente de abraçar o mundo e de querer atender todos os horários, mas nem sempre isso vai ser viável e sustentável também, porque a partir do momento que você começa esses atendimentos no horário da noite, por exemplo, tem uma paciente que eu atendo lá às 8 da noite. Como que depois você vai falar para ela que, agora, a partir de agora eu não atendo mais às 8? Claro que existem formas, mas ainda assim eu sinto que é um desafio. Eu acho que nesse sentido, me veio muito essa percepção de permissão e permissividade alimentar que a gente Total. comenta. Aham. Talvez a gente possa emprestar esse conceito também para a nossa rotina, de às vezes se dar permissão de abrir exceções, mas que a gente consiga, da melhor forma possível, também delimitar, acho que a palavra é essa, né? Colocar os nossos próprios limites. Sim, e sustentar isso, né? E sustentar. Ver o que é muito importante para esse momento. Então, talvez no início da carreira, Aham. não dê assim para descartar, né, um paciente interessado e que só possa Exato. às 8 horas da noite, mas aos pouquinhos delimitar, por exemplo, até que horas você quer atender. Ou muitas vezes trocar o horário do teu atendimento e passar a atender, por exemplo, tarde e noite, mas deixar a sua manhã livre. Então, acho que é bom ter esse espaço na agenda já meio pré-programado, para a gente entender que a nossa vida não é o nosso trabalho, isso é bem importante. E que também tem vida além do trabalho, né? Que é Exato. justamente isso de, puxa, às vezes ficar com a família, com os filhos, com o parceiro ou parceira, com o pet, por que não? Ou fazendo vários nadas, descansando, tendo momentos de qualidade e momentos que sejam além do trabalho, né? E até trazendo o gancho do que a gente também já trouxe aqui sobre como organizar a alimentação, quando você quer seguir ali uma alimentação um pouco mais saudável, ou mesmo que não queira também, independente da alimentação que você queira seguir, isso exige um tempinho para você preparar, para você planejar. Então, como que você vai ter esse tempo se você coloca a sua agenda só trabalho, e não tem tempo? E eu sinto que isso é uma coisa que muitas pessoas vivem, na verdade, de ter ali, não, segunda a sexta eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de ir no mercado, não tenho tempo de organizar minha alimentação, não tenho tempo de me cuidar do meu corpo, de fazer uma atividade física. Então, como que a gente pode equilibrar tudo isso? Eu acho que é uma pergunta muito boa, mas eu imagino que seria nesse sentido de tanto delimitar quanto ver o que é prioridade para você, né? A gente tem uma ferramenta no comportamento alimentar que é a matriz de urgência. Eu acho ele sensacional. Que a partir do momento que você sabe as tarefas que você tem, e aí tem um primeiro passo que é saber as tarefas que você tem, você delimitar ou, enfim, selecionar, organizar quais que são urgentes e importantes. Quais são só urgentes, e aí tem essa coisa, né, do prazo, do tenho que entregar, mas não é necessariamente importante.
qual que é bem importante, mas não tem às vezes um prazo curto, né? Não é tão urgente assim. E qual que não se encaixa em nenhum desses três. Porque se eu tô colocando tarefas no meu dia que não são nem urgentes, nem importantes, nem urgentes e importantes, é uma coisa que eu posso organizar para um outro momento, né? Do meu Perfeito. dia, da minha semana, do meu mês, enfim. Mas tudo começa com planejamento. Né? E também tem essa questão da procrastinação produtiva, que acaba que, de forma geral, eu imagino que tarefas que são mais urgentes, mais importantes, às vezes vão exigir mais de nós. E aí, quando a gente tá lá numa vibe meio, ai, não tô a fim de fazer nada, mas vou pegar essa tarefa aqui, que é tranquila de fazer, vou fazer, tô me sentindo produtiva, e aí você acaba dando atenção para tarefas que não são nem importantes e nem urgentes, mas se sente produtiva porque é aquilo, assim, né, tô fazendo alguma coisa, mas às vezes você tá focando os esforços nas coisas, não digo erradas, mas nas coisas que naquele momento não seriam as prioridades. Que não é nem urgente nem importante. Exato, né? exato. E talvez a prioridade seja essa. A gente começa com o campinho ali, né? O campo do que é urgente e importante. Perfeito. Mas caso eu sinta que é uma tarefa muito difícil, que precise de um pouco mais de tempo, que precise decantar ali um pouquinho no mundo das ideias, tá tudo bem ir para outras tarefas também, sem me sentir cobrada ou Sim, sem me total. sentir péssima por conta disso, né? E Que eu acho que que tem uma coisa que me ajuda muito, que acho que eu até comentei com você esses dias. Quando uma tarefa ela parece muito assustadora, tipo, muito grande, mas ainda assim ela é urgente e importante, você tem que fazer, uma coisa que me ajuda muito é pegar e destrinchar essa tarefa em várias pequenas tarefas. Ótimo. Então, eu gosto muito da analogia quando eu vou fazer corrida. Então, por exemplo, vou lá correr 5 quilômetros. Difícil, ali 5 quilômetros é uma distância razoável. Ai, não tô afim e tal, o que que eu paro pra pensar? Não, são 5 corridinhas de 1 quilômetro. Ai, muito bom. Então, tô lá, né, correndo, aí meu reloginho toca lá, 1 quilômetro, ai, já foi, 1 quilômetro já foi. Então, eu sinto que com as tarefas são as mesmas coisas, é a mesma coisa. A gente pegar essa tarefa que parece assustadora, dividir em várias, e aí você... não, hoje eu vou fazer só uma parte pequenininha dessa tarefa aqui. Ótimo. E aí você já se sente mais aliviada, vitoriosa também, por ter conseguido fazer pelo menos uma parte. Nem que seja, tipo, dividir essa tarefa grande em várias pequenas. Essa pode ser uma tarefa pequena. Ótimo. Sabe? Você já tá caminhando em direção a terminar aquela tarefa. Acho que é um pouco mais gentil com a nossa própria rotina, né? Porque é aquilo, se a gente não tem chefe, a gente vira nosso próprio chefe. E às vezes a gente se cobra demais por fazer tudo. E acho que entra um pouquinho, né, no campo do perfeccionismo também, mas também da autocobrança. E que principalmente para autônomos eu acho que é alta mesmo, porque a gente não tem chefe. Eu sinto também que essa parte de performance, querer performar o tempo inteiro, acaba que vira uma autocobrança gigantesca. Então, nós que somos autônomas, a gente vai ter trabalho 24 horas por dia, se a gente quiser. Porque, como a gente estava comentando, as nutris são também empresárias, são também mulheres que têm que cuidar da casa, que têm família, que têm amigos, que têm toda uma vida por trás disso, né? Então, se a gente quiser, tem coisa para fazer 24 horas por dia. Mas a gente tem que, como você falou, ser um pouco mais gentil e entender até que ponto vale a pena. E até que ponto a gente precisa fazer o que tem que ser feito, ou então, será que essa atividade realmente precisa ser feita ou não? E para tarefas chatas, o que você diria pra gente, talvez, testar? Será que tem como fazer tarefa chata sem se criticar ou se cobrar tanto, de uma forma um pouco mais leve? O que você acha? Eu acho que sim. Isso que eu falei de dividir em tarefas menores me ajuda muito. E puxando o gancho até da questão de romantizar a rotina e tudo mais, para mim faz muita diferença, por exemplo, eu estar num ambiente organizado, enquanto eu faço essa tarefa chata. Estar num ambiente arejado, que tenha luz entrando. Luz natural, ótimo. Luz natural, exato. Que eu tenha uma xícara bonita, com um cafezinho que eu gosto, e uma plantinha, sabe assim? Coisas que parecem simples,
mas que, ao meu ver, deixam aquele ambiente mais gostoso, confortável de estar fazendo aquela tarefa chata. Gostoso de estar também, Gostoso de né? estar. E para mim faz muito sentido, assim, você tá num ambiente caótico, totalmente fechado, tipo, de pijama, sabe? Assim, não combina com você estar ali querendo executar aquela tarefa, sabe? Isso é pra mim. Mas também, para cada pessoa funciona de uma forma. Não sei se você sente isso, assim, na sua vida, como que é quando você tem que fazer uma coisa muito chata. Eu acho que nesse sentido, talvez para pessoas que inclusive têm uma autocrítica muito grande, é que tem muita coisa na cabeça. Então, às vezes, organizar o ambiente já ajuda, inclusive, a organizar as tarefas que tem na cabeça. Sim, total. Então, eu acho que o ambiente, assim como a gente fala no contexto alimentar que o ambiente importa, no contexto do trabalho, o ambiente também importa. Então, se você, né, na medida do possível, conseguir organizar o teu espaço de trabalho, pelo menos, do teu notebook, dos teus livros, das tuas anotações, eu acho que já é importante o suficiente e que tá no nosso controle, né? Nem sempre vai dar pra estar com a casa 100% arrumadinha, ainda mais se tem pet, se tem filho, se tem outras pessoas morando, mas pelo menos aquele ambiente delimitado, acho que é importante. E até pensando no contexto de saúde mental, é importante a gente estar nesse espaço de respiro para conseguir organizar e fazer as tarefas que são urgentes e importantes, ou as que também não são tanto assim, mas que eu quero fazer, né? A procrastinação produtiva que você comentou. Então, acho que é um conselho muito válido. E da mesma forma como a gente fala sobre organizar a alimentação em alguns ganchos, acho que também dá para organizar a rotina em alguns ganchos. A gente falou mais cedo de uma pessoa ter um perfil um pouco mais diurno ou noturno. Acho que esse autoconhecimento é importante, porque a partir do momento que você se sente um pouco mais organizada, um pouco mais produtiva de manhã, por exemplo, a rotina da manhã vai ser muito importante. Sim, total. Então, talvez você não precisa organizar e performar o seu dia inteiro, até porque vai ser difícil sustentar isso, mas pelo menos na manhã você ter ali aquele momentinho, aquele cuidado, aquela intenção de ter uma rotina um pouco mais produtiva, eu acho que não entra no campo da romantização, entra no campo de aproveitar, né, esse teu autoconhecimento, ou por que não romantizar um pouquinho mais de um jeito saudável, sem necessariamente você se cobrar de performar, de ser perfeita, que daí eu acho que é uma linha que não vai dar certo. Mas sabe aquela coisa de talvez romantizar um pouquinho o perrengue? No sentido de, ai, minha casa está um caos, mas olha que linda essa plantinha do meu lado e esse cafezinho que eu consegui passar hoje, enquanto eu trabalho um pouquinho. Eu acho que tem esse limite que acaba sendo não somente confortável e aceitável, como também engancha de você conseguir ter essa rotina, ou pelo menos esse momento, né, esse período do dia um pouquinho mais confortável. Com certeza. E você ter ali, é aquilo que a gente falou, né? Romantizar um pouquinho. Então, por exemplo, se você toma café todos os dias enquanto você trabalha, por que você não vai comprar que seja uma xícara que você ame, sabe? E não tô falando de coisas caras ou coisas sofisticadas, mas sim algo que você ame. E na minha visão é isso que é romantizar. Para cada um vai ser diferente, vai ser uma coisa diferente. E não precisa ter essa visão de que tem que ser algo muito sofisticado, muito demorado de ser feito. Por exemplo, quando a gente fala de refeições, de alimentação. Tirar um tempo para tomar um café da manhã. Quando a gente fala, assim, às vezes romantizando demais, a gente fica imaginando aquele brunch cheio de coisas, com vários tipos de alimentos e, sabe, planta e não sei o quê. Não necessariamente, a gente pode romantizar um pãozinho francês com queijo, sabe? Coisa simples, um café passadinho, que seja que você passou com calma ali, sabe? Então, a gente não precisa ter essa visão de que é uma coisa muito assustadora, sabe? E encontrar esse meio termo que também é saudável, você gostar do que você está fazendo. Porque até um certo ponto,
não é sustentável mais você ficar vivendo os seus dias fazendo algo que você não gosta de fazer de uma forma que você não gosta de fazer. Uhum. Mas saber o limite do que você tem que fazer, que é o caso do trabalho, né? Então, acho que tem a autocrítica, que é muito comum, tem a sensação de sobrecarga, que também é muito comum em trabalhos autônomos, mas dá pra gente organizar destrinchando, dá pra gente organizar entendendo em que momento do nosso dia ou da nossa semana a gente vai fazer cada tarefa e também entendendo que momento do dia, e que eu acho que tudo isso é destrinchar, né? Que momento do dia que eu vou separar para focar mais naquela tarefa, pensando ali um pouquinho no meu próprio autoconhecimento. Sim, nossa, isso é muito importante e faz muita diferença, porque se você é uma pessoa que rende muito mais de manhã, qual que é o sentido de você deixar uma tarefa difícil para fazer no período da noite, que você só está pensando em deitar na sua cama? Então, cada um é de um jeito e respeitar e entender isso faz muito bem. Então, como a gente está conversando com as autônomas, isso é muito vantajoso de ser autônomo. Porque se, por exemplo, você é uma pessoa que só rende bem à noite, por que não? Utiliza isso a seu favor, Exato. né? Apesar de não ser ali no molde ideal, também dá para utilizar isso a seu favor com parcimônia, né? Com parcimônia, exatamente. Assim, madrugada dentro, também queremos que você descanse, mas assim, dá para usar de uma forma mais estratégica, né? Total. Eu acho que, para finalizar, a gente pode também compartilhar a dica de, e que eu acho que é um limite importante entre a performance e a romantização saudável, que é a comparação. A partir do momento que a gente entende que nós, enquanto autônomas, não vamos ter a mesma rotina entre nós e que talvez uma colega autônoma tenha uma rotina totalmente diferente de outra colega, a gente tira essa percepção de se comparar com a rotina do outro e entende o que é a rotina ideal para nós mesmas ou adequadas para nós mesmas, Sim, né? Para perfeito. nossa rotina. Perfeito. Essas dicas todas que a gente falou, talvez não sirvam para todo mundo que está nos ouvindo, talvez uma sirva para você ou nenhuma, mas é o que você acabou de falar, adaptar a sua própria realidade, porque cada um vive um contexto diferente. E então, quando eu digo contexto, é literalmente tudo, assim, desde do ambiente que você vive, que pode ser numa casa, pode ser num apartamento, pode ser numa casa enorme, pode ser numa casa pequena, pode ser com mais pessoas, com 5 pessoas, com uma pessoa, e tudo isso influencia, tudo. Então, por exemplo, é muito mais caótico e difícil você organizar uma rotina tendo 3 filhos e 2 pets do que você morando sozinha, por exemplo. Então, entender que cada uma tem uma vida diferente e adaptar é super importante, porque se a gente fica nessa via da comparação, é muito complicado, ainda mais quando a gente se compara com uma pessoa que a gente não conhece. Então, o que acontece muito com as redes sociais. Muito. Então, a gente vê pessoas que trabalham com a internet, que são autônomas, e assim, naturalmente, as pessoas acabam postando e mostrando as coisas boas. O palco. O palco. Não o bastidor. Exato. Então, como que a gente vai comparar o nosso bastidor com o palco do outro, né? Perfeito. Que essa frase é perfeita. É clássica e se aplica muito bem, né? Muito, muito. É verdade. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da boca para fora? Vamos. Num dia caótico, que assim, tudo saiu fora do controle, nada saiu conforme você planejou, o que ainda assim você sente que consegue manter? Tem alguma coisa? Eu tenho algo que talvez seja algo que a gente não prioriza no dia a dia, mas que sempre acumula, principalmente em rotinas autônomas, que é organizar documento. Quando eu vejo que nada vai dar certo, eu abro a pastinha, né, do Drive, enfim, da nuvem, e vou organizando um pouquinho alguns documentos. Eu sinto que é uma forma, não necessariamente que vai me ajudar naquele dia, mas que vai me ajudar lá na frente. A talvez achar algum documento um pouco mais fácil, alguma pastinha. Então, eu pego uma pastinha, nem que seja uma limpa de fotos, para eu ter um pouquinho de armazenamento extra.
seja no Drive, no celular, e vou limpando um pouquinho. Legal, porque é uma tarefa que, assim, eu considero meio chata e a gente acaba esquecendo de fazer e ainda assim é importante em algum momento, né? E eu acho que aquilo, na matriz da urgência, ela não é importante e urgente. Talvez também não seja urgente. E talvez a gente não dê tanta importância. E talvez seja um gancho legal pegar alguma tarefinha do que tá lá na matriz, que não é nem urgente, nem importante, nem ambos, para executar. Porque no fim do dia, você vai ter executado alguma tarefa. Pode ser que aquela que você se planejou para fazer, enfim, intercorrências, né? A vida acontece. Mas pelo menos aquela lá a gente já consegue dar um tiquezinho e dar um pouquinho de realização pessoal, assim, pelo menos a níveis homeopáticos, Sim, sabe? uma mini dose de dopamina. Isso, claro. Acho que também é bacana pegar aquilo que é importante, mas não tem um prazo de validade. Mas é aquilo, talvez, mesmo na matriz da urgência, as tarefas importantes sejam todas muito chatas. Então, quando nesse dia que tudo dá errado, eu pego, abro uma pastinha de documento e organizo, sabe? Faço uma limpa, assim, acho Legal. que me dá uma microdose de dopamina. Uma paz interior. E você? Olha, uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias, que é olhar o WhatsApp. Olhar o WhatsApp e responder o WhatsApp. Então, assim, tem conversas. Meu WhatsApp é uma zona, né? Porque é misturado, profissional com o pessoal. Então, às vezes fica lá, nem que seja uma mensagem de um amigo, sei lá, que ficou durante 2 semanas lá e eu não respondi ainda. Então, às vezes eu falo, ai, não tô sem saco pra fazer nada. Pelo menos as mensagens do WhatsApp eu vou responder. Então, tanto de amigos, mas também, às vezes, de trabalho, fica lá uma coisa meio pendente. E aí também dá essa sensação de, fiz alguma coisa, pelo menos, tá tudo bem, né? Então, eu sinto que são, de forma geral, o que eu normalmente faço nesses dias, são coisas que exigem pouco de mim, mentalmente falando. Então, exigem pouco foco, talvez. Então, tarefas mais operacionais, tipo, eu mexo muito com planilha, então às vezes eu tenho que ficar lá só preenchendo, sem pensar muito. Isso também é uma coisa que eu acho gostoso de ficar fazendo, coloco uma música e fico lá, sabe, assim. Então, mesmo que o dia tá caótico, eu tô lá, assim, tentando, né, manter a calma e me sentir produzindo algo de alguma forma, sabe? Acho que você me lembrou de uma coisa muito legal também, que talvez seja esse passo inicial que está junto com o planejamento, que às vezes listar as coisas que a gente tem que fazer e aquilo que você falou no episódio, né, de destrinchar em que momento que eu vou fazer aquilo, mas também podem ter coisas ali um pouco mais banais, né? Total. Para justamente a gente conseguir ter essa percepção de ticar a tarefa, mas de ser uma tarefa, por que não prazerosa, por que não, né, pensando ali num tempo de qualidade com seus amigos, ou isso que você falou de uma tarefa um pouco mais operacional, né? Isso também pode estar na nossa lista de tarefas ou na nossa matriz ali, para a gente conseguir executar nesses momentos que a gente não se sente tão produtivo, que a gente às vezes está um pouquinho mais cansado, mas que seria importante realizar alguma tarefa. Né? Uma dica até extra, assim, é que tem uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, que ele dá essa dica de você ter o depósito do tem que é como se fosse uma lista de, tipo, você tem que fazer em algum momento, mas assim, não é nem urgente nem importante, mas em algum momento você vai ter que fazer. Então é justamente isso que você pegou, às vezes pegar essa lista e tipo, tá, o que eu vou fazer disso aqui? Que quem sabe vai me ajudar um pouco, né, assim, eu não dou prioridade pra isso, e enfim, eu acho que às vezes é um pouco disso, aceitar que a gente não tá no nosso melhor dia, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa externa ou até interna. Às vezes a gente só tá de TPM e não quer fazer nada. Ótimo, né? eu sou assim. E é total, assim, e sendo autônomas, às vezes é aquilo. Tá tudo bem, sabe? Então, vou fazer aqui o que está ao meu alcance, o mínimo viável. Bom, o que for possível naquele momento, Exato. né? Legal.
E Cá, você é uma pessoa mais diurna, mais noturna? Conta pra gente. Nossa, eu sou muito diurna, totalmente. Tanto que chega, tipo, 6 da tarde, assim, acho que até umas 5 da tarde, assim, eu já sinto a minha energia muito lá pra baixo, sabe? Muito, assim. Então, de manhã, claro que tem a cafeína, né, junto ali, dando um up na energia, mas naturalmente de manhã eu tenho mais foco. Eu acho que esse é o principal. Então, para tarefas que exigem muito de mim, cognitivamente falando, eu sinto, eu preciso fazer de manhã. Porque de tarde, assim, já tô mais distraída, sabe, assim, já pensando, tipo, em outras coisas, no dia seguinte, ou, o que eu vou jantar, sabe, assim, coisas nesse sentido. E você? Se desligando um pouquinho do trabalho, né? Acho que é importante. Total, já, tipo, sentindo que tá acabando o dia, sabe, assim. Eu me considero uma pessoa mais noturna, sabia? Eu acho que é onde o meu foco, a minha concentração tá mais alto, mas eu sinto que é mais no sentido, talvez, de criatividade. Legal. Então, em outros momentos do dia, eu sou um pouco mais estratégica em atividades operacionais, mas as que exigem, engraçado isso, né? As que exigem mais foco, mais concentração, às vezes numa parte mais criativa, eu sinto que à noite eu fico um pouco mais inspirada. E é à noite mesmo, tipo, ou é assim, de tarde? A partir da tarde, Tá. de tarde pra noite. Então é engraçado, né? Porque enfim, eu gosto muito de acordar cedo, gosto muito de fazer algumas tarefas desde manhã, mas eu sinto que eu rendo muito mais e crio com muito mais facilidade a partir desse momento da tarde. Entendi. Fim da tarde, início da noite. Mas é até bom pensando no teu trabalho, assim, porque durante o dia você pode estar lá, por exemplo, atendendo seus pacientes e ali mais pro fim do dia, mais focada nas suas coisas, né? Um trabalho um pouco mais introspectivo e focado, talvez. Então, talvez seja legal essa organização. Eu gosto, é legal pensar assim, é verdade. E como é que você se permite descansar no seu dia? Tá. Eu acho que eu também já trouxe isso em outros episódios, que eu tô nessa jornada de descobrir como ser mais flexível. Eu sinto que eu já sou bastante, assim, porque sempre fui autônoma, né? Então, desde que eu saí da faculdade, eu sempre fui autônoma e isso, o fato, né, de eu ter os meus horários flexíveis, me obrigou a ser mais flexível. Então, eu sinto que pra mim não é tão difícil, sabe? Mas é tentar não me cobrar tanto. Quando, por exemplo, eu gosto de ir pra academia de manhã, um exemplo, bem cedinho. Mas, sei lá, fui fazer exame de sangue, que é uma coisa, né, que às vezes você não pode fazer exercício e tal, tem que ficar de jejum. Aí eu chego e penso, bom, o que é melhor? Eu ir pra academia às 10 da manhã ou eu não ir? Meu dia tá até que tranquilo, assim, então eu vou. E pra mim, ir pra academia, assim, não é tanto uma obrigação, né, eu gosto, assim, de ir. Então, mas mesmo que não fosse, mesmo que fosse tipo, dormi muito mal essa noite, preciso tirar uma sonequinha. Então eu me permito, assim, sabe, fazer essas coisas, mas eu acho que foi anos de preparação mental, sabe? Porque eu sinto que a sociedade que a gente vive nos cobra muito de, não, horário comercial a gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar trabalhando. E às vezes autônomo não é bem assim. Às vezes em horário não comercial você vai estar trabalhando e às vezes horário comercial você pode se permitir também estar fazendo outras coisas. Então é entender e ser flexível. Para mim funciona dessa forma. E para você? Eu acho que eu concordo exatamente com tudo que você falou. Talvez a minha permissão para descansar seja aquele dia que eu me jogo no sofá e não faço nada. E fico vendo vídeos de interesses pessoais. Nossa, amo. Ou lendo alguma coisa interessante, não necessariamente técnica, mas né, um livro, ali um livro... Um romance tranquilo. Uma leitura mais tranquila. Às vezes é o dia que eu também me permito não fazer nem atividades em casa, assim, sabe? Total. Não fazer nada, assim. Às vezes sair para comer, para não ter que pensar também nisso. Então é o dia que eu me permito, assim, talvez desligar e não fazer nada útil. E lembrar que a vida, ela também... A vida não é útil, né? Ela também não é útil. Então, ter essa conversa comigo mesma. Não que aconteça com muita frequência, mas quando eu me permito descansar e não fazer absolutamente nada útil,
São coisas que vêm na minha cabeça, assim. Ah, perfeito. Pra mim é exatamente a mesma coisa. E, na verdade, assim, eu tento muito não trabalhar final de semana. Então, basicamente, os meus finais de semana são assim, eu me permito total, assim. Eu até trouxe esses exemplos de horários comerciais, porque eu sinto que é mais desafiador você se permitir descansar em horários comerciais do que no final de semana, sabe? Aham. Mas ainda assim eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de se permitir mesmo no final de semana, que sente que, ai, não fiz tudo que eu gostaria de ter feito essa semana, então eu tenho que trabalhar final de semana, sabe? Então eu acho que é bem importante se permitir, porque a gente não dá conta. Infelizmente, a gente precisa do descanso. Uhum. Por rotinas autônomas mais equilibradas, então. Então, muito bem. Se você tiver alguma dica extra de como você, na sua rotina autônoma, se organiza, se planeja sem romantizar, indo além, né, do necessário, indo para o perfeccionismo, conta aqui pra gente. Se você está assistindo a gente no YouTube, já se inscreve no canal. E se você está ouvindo a gente no Spotify, já segue aqui também para receber os próximos episódios. Vamos brindar? E sim!